Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, você que sintoniza a TV Canção Nova. Você já reparou que eu estou num lugar diferente, né? Cidade de Paraty, tombada pelo IPHAN há 60 anos, mas recentemente, em julho de 2019, recebeu outro título pela Unesco como Patrimônio Cultural e Natural. Então, é um sítio chamado misto, o primeiro sítio misto do Brasil, só tem 38 assim no mundo. Gente, o primeiro habitante que pisou aqui nesta terra, nesta cidade, faz somente 4.000 anos. Aqui também acontece todos os anos a Festa Internacional Literária, é a festa literária mais importante da América Latina. E tem história, viu? Aqui também foi uma das cidades portuárias mais importantes da história do Brasil no período colonial por causa daquela estrada do caminho do ouro e do café. Gente, mas essa estrada hoje é lindíssima, né? Claro que virou um ponto turístico e a nossa equipe veio curtindo até aqui. Gente, é muita história, muita beleza, mas a nossa equipe veio hoje contar uma história de superação no início deste ano. Um feliz ano novo para você. Porque é uma história que tinha tudo para dar errado, mas deu muito certo por causa de uma atitude. Algo aconteceu que virou tudo e a atitude foi o perdão, para a gente refletir no início de 2020. Então, essa história impactante, com este cenário lindo e uma culinária maravilhosa, tenho certeza que você vai ficar conosco, porque o programa Manhã Viva já está no ar. Fica com a gente! O nome dele é Ubiratã, a história impactante que vamos contar hoje. Ele já está aqui. Bem-vindo, bom dia. Bom dia. Feliz ano novo. Feliz ano novo para você também. Que coisa boa contar a tua história no início deste ano. Obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço. Vamos sentar e começar. Fala para mim já nesse início de bate-papo. Quem é o Ubiratã hoje? Eu sou Ubiratã Costa, nascido no Rio de Janeiro, capital. Vim trabalhar aqui em Angra, na usina nuclear. Casei com a Dilma, minha esposa, tenho 3 filhas, a Joyce mais velha, que tem uma neta, me deu uma neta, Laís, a Jéssica, a segunda, e a Jaine também, que brevemente vai me dar mais um netinho. Vim morar em Paraty, que eu me aposentei, e estou aqui desde 2015. Nesse lugar lindo, né? Lindo. Perfeito. Perfeito para morar, né? E a gente veio ouvir a tua história, né? Você já gravou para a TV Canção Nova, agora para o Manhã Viva, contando a tua história. É uma história que já no início já foi bem difícil, né? Aos 6 anos você já recebeu o primeiro impacto. Qual foi esse impacto? A verdade é sim, nós somos 4 irmãos, né? Homens, né? A diferença de idade um para o outro era de 1 ano, né? E a minha mãe, a gente é uma família normal, minha família era de um centro de espírita, né? Participava, minha avó era dona de um centro de macumba, e a gente frequentava lá até essa época. E aí meu pai, minha mãe veio a falecer quando eu tinha 6 anos de idade. Né? E a história começa a partir daí mesmo, né? De 6 anos de idade, nós fomos começados a ficar só os 4 sozinhos, porque meu pai começou a beber todos os dias, saía para beber. E nós ficávamos em casa sozinhos, quem cuidava da gente era meu irmão. Então se eu tinha 6 anos, o meu irmão mais velho tinha 8. Eram 8, 7, 6 e o outro mais caçula. Uma criança cuidando de outras crianças. Isso. E aí, meu pai saía de manhã cedinho, não sei se ele aposentou na época, e vamos trabalhar, ficar no barzinho todo dia. E quando chegava à tarde, assim, de noitinha, ele já assoviava lá de longe, né? A gente já corria para dentro de casa, porque tinha um assovio característico dele. E ele já sabia que a gente ia apanhar. E a gente ficava lá porque ele não era assim, bater normal. Ele chutava a gente, né? Eu tenho marca até hoje. Aqui. Isso aqui a gente não tinha televisão, a gente não tinha nada, nem para comer em casa, né? E eu fui ver a televisão na casa da vizinha. Aí nisso ele assoviou, a gente foi correr com a cadeira, caí, a cadeira bateu aqui. Enquanto sangrava eu apanhava dele, né? Era espancado por ele. E a gente não tinha o que comer, que ele quase não deixava nada. E o que a gente fazia? A gente dava o nosso jeito.
porque eu tinha uma farinha, alguma coisa assim. E a gente pulava a cerca da vizinha, ou dos vizinhos, né? Para pegar franguinho. Tinha muita, era zona rural lá em Santa Cruz, tinha muito criação de, assim, o pessoal criava porco, pintinho em casa, e a gente pulava a cerca, pegava o pintinho, matava pra gente fazer para comer. E a gente começou a fazer isso até que um dia o vizinho me pegou, descobriu que eu tinha pego e falou que ia falar pro meu pai. Como a gente frequentava esse centro de macumba, eu tinha um amigo, que hoje é meu irmão, né? O nome dele é Jorge. E a gente estava sempre brincando nesse centro de macumba. E quando o pessoal estava fazendo as coisas, a gente estava brincando ali. E o pai dele, que passou a vir ser meu pai de criação, o nome dele é Geraldo, e era policial militar, ele comprava sempre o refrigerante ou um doce para o filho e comprava para mim também. Então, Bira, vamos voltar um pouquinho lá. Quando o teu pai deixava vocês sozinhos, vocês estudavam? Iam para a escola, não? Não tinha. Vocês ficavam o dia inteiro em casa? A gente tinha um apelido quando era pequeno, né? Quando a gente saía junto, era cara de anjo, coração de capa do demônio. Porque a gente saía 4 meninos juntos, aí a gente fazia muita bagunça, né? Então a gente tinha esse apelido, então as pessoas, vem aí lá, os caras de anjo, coração de demônio. Seu pai ficava o dia inteiro fora? O dia inteiro fora, só chegava à noite. Pra dormir, batendo a gente, dormir, acordar de manhã cedo e sair de novo. E durante o dia vocês ficavam procurando uma forma de se alimentar? Sim, a gente fazia isso, às vezes a gente tinha o pessoal vizinho que dava, minha avó, né, sempre que podia, né? Que a época era mais difícil, né? 68, não, 66. Então era bem mais difícil. Então a gente sempre tinha assim uma farinha, um arrozinho que a gente ganhava e meu irmão ia aprendendo a cozinhar e ia cozinhando pra gente. Ia fazendo comida e a gente fazendo isso. Arranjava um frango daqui, ou então a gente fazia arapuca, né? Que pegava aqueles passarinhos chamados rolinha. Quando a gente não conseguia, a gente conseguia essa rolinha, a gente pulava era o muro. Para pegar cerca, né? Que antigamente era cerca. Para pegar esses frangos para poder se alimentar. Meu pai não se preocupava com isso. A única coisa, a alegria dele era espancar mesmo a gente. Era uma coisa que ele fazia todos os dias, sem mito. Você tem alguma lembrança do tempo da sua mãe, quando ela era viva? Tem. Pouca coisa tem. Eu acho engraçado que o meu pai já tinha essa característica um pouquinho, eu acho. Porque o que a gente lembra, né, minha mãe uma vez fez um doce de abóbora, né, botou naquele vidro assim, aquele pote grande de vidro. E eu sempre fui, até hoje ainda sou, muito guloso para doce. E aí eu meti o dedo. Quando eu meti o dedo, meu pai estava atrás. Aí meu pai me bateu muito aquele dia. Fez eu comer o doce todinho quente e ainda assim me bateu. E a minha mãe, então, quando ela olhar que a gente lembra assim, sempre conversamos eu e meus irmãos sobre isso, minha mãe, quando a gente fazia alguma coisa errada assim, da época dela, né, que ela estava viva, ela mandava a gente pegar um banquinho, aí botava o banquinho no lugar que ela queria, mandava pegar o chinelo e falava, passa para lá. Aí batia, passa para cá, batia na gente. Mas fora isso, assim, a gente lembra que ela cuidava muito da gente, era uma pessoa muito pra cima, muito alegre. Mas foi pouco tempo, 6 anos, a gente quase não tem muita assim, recordação muito não. Algumas coisas assim dela que eu lembro. A gente conversou um pouco sobre isso mesmo, meus irmãos. E aí, nesse dia que o vizinho disse que ia procurar o teu pai, o que aconteceu? Aí eu fugi para casa desse amigo meu, o Jorge. E chegando lá, ele é uma família de 6 filhos, né? Ele mais 6 irmãs. Você não avisou nem para os seus irmãos? Você ia fugir? Você saiu? Saí correndo. Saiu correndo. Aí eu fui para casa dele, chegando... Medo de apanhar, né? Medo de apanhar muito. E como eu senti carinho por ele, eu fui para lá, né? Nem sei como eu cheguei na casa dele, porque eu nunca tinha ido na casa dele, a verdade era essa. Não sei como eu cheguei, é bem distante a casa. Eu não me lembro se eu tivesse ido ou não, mas não me lembro assim, de ter ido. Sei que eu cheguei na casa dele lá e pedi, falei que estava com medo de voltar para casa, com medo de meu pai me bater e eu queria morar com eles. E ele falou para mim, ó, eu não posso ficar com você porque você é de menor, tem que levar que você tem pai, tem que perguntar teu pai se ele permite que você fique aqui ou não. E aí, ele deixando, a gente fica com você. Ele já cuidava de uma sobrinha, né, que morava com eles lá também. Aí ele pediu a minha irmã mais velha, né, de criação, a Helena, fosse até meu pai, me levasse lá e perguntasse ao meu pai o que ele achava. Chegando lá, ele falou, ó, não pode sumir da minha vida.
não importa mais ele, não quero saber não. E ela perguntou, e a roupa dele, para eu levar? Não, ele não tem roupa não, a roupa que ele tem tá no corpo dele. Não tem nada aqui não, comigo pode subir. E aí eu fui morar com eles, com essa família. Só que assim, como a família era muito grande, a minha tia, né, que a gente fosse ser minha mãe de criação, Nila, ela fazia bolinho de aipim para vender. E ali tinha muitas fábricas de Santa Cruz, ali onde eu moro, tem muita fábrica ali. E a gente fazia para vender, assim, os bolinhos. Eu e minha irmã, a gente brincava muito quem vendia mais rápido. Então eu levava o tabuleiro, a gente vendia, que era ajuda pra gente. E ali eu comecei a estudar, eu comecei a frequentar a escola. Que lembrança você tem dessa família que te acolheu? Nossa, toda. O pai e da mãe é muito grande. O carinho que eles tiveram comigo. É uma coisa que, mais pra frente eu vou comentar, que ela falou pra mim, né, depois de tudo isso que eu passei, que ela só morreria depois que eu estivesse bem. Que ela ia me deixar bem, bem mesmo. Porque você vai ver que muita coisa aconteceu para ela ter falado isso. E ele, assim, sempre foi um paizão com todos, né, e me cuidou como filho. Todo o carinho que eu podia ganhar de um pai, eu ganhei ali. Sabe, tudo que eu não tive do meu pai, e eu ganhei ali. Só que assim, a gente foi ali, a gente estava vivendo ali, com as meninas e tudo. E chegado num determinado momento, eu tive uma ideia brilhante, né, como criança, eu já tinha 8 anos, de ir vender numa praia. Tem uma praia de Sepetiba, que é próxima. Aí eu peguei carona no ônibus, fui para lá para Sepetiba vender. Tipo essa praia aqui mesmo, né? Só que muito cheia, verão, muito cheia. Aí eu vendi rapidamente os salgadinhos, botei o tabuleiro no chão, botei o dinheiro embaixo do pano de prato e fui dar um mergulho. Só que tomando banho lá, coisa passadinha, quando eu voltei, não achei mais o tabuleiro nem o dinheiro. E aí, naquele momento, veio mais desespero, porque, assim, se meu pai fazia o que fazia comigo, né? Do jeito que eu apanhava do meu pai. De pisar, de chutar na nossa cabeça, meu irmão, várias vezes tem marca também, meus irmãos. Eu falei, imagina esse que não é meu pai verdadeiro, né? Que é meu pai de criação. O que ele poderia fazer comigo? E é policial militar ainda. Então, sabe, todos os medos veio muito forte para mim. Eu falei, não volto para casa. E aí eu fugi da casa dele também, né? Eu tinha fugido da casa do meu pai e fugi. E fui viver assim, fui pra rua. Aí eu saí, o primeiro lugar que eu me lembro que eu fui foi pra Zona Sul, Copacabana. E lá encontrei vários moleques, vários garotos assim de rua, né? E aí começava um aqui, comecei a se enturmar e a gente dormia. Na época eu estava construindo alguns hotéis na beira da praia, né? A gente dormia nessas obras. Aí quando a gente era expulso pelo pessoal, a gente dormia, tem um valão que... Você estava sozinho ou você estava com algum irmão seu na rua? Não, sozinho. Sozinho e seus irmãos? Meus irmãos só fui ver depois. Você não sabia, não sabia do paradeiro deles? Não, meus irmãos não. Fui saber só depois, já quando eu voltei para a aeronáutica. Até então, fui embora sozinho, sem saber de nada. Isso no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Capital do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Meu Deus. Copacabana. Que perigo. Uma criança de 8 anos, solta, na capital do Rio de Janeiro. Isso. E aí a gente dormia, né? Tinha uma galeria de esgoto que saía, então tem a parte da terra que fica, né? Que a água do mar quando vem, vai deixando aqui na terra. Então a gente dormia ali embaixo. Isso aí é pedindo as coisas no meio da rua, né? Igual a gente vê hoje em dia, né? Pedir um aqui, pedir outro ali. E a gente fazia sempre um bando porque a gente tinha muito medo de ser pego. Então, sempre assim, vinha a idade menor. Né? Aí um corria para um lado, outro corria para o outro, né? O lado que se dava bem, estava tranquilo. E a gente fazia isso. Então, durante esse tempo a gente foi vivendo assim, ou então eu saía, ia pegar o trem, e uma estação de trem chamado Piedade, que a gente sobe pela parede assim, tem um vão, onde o pessoal guardava jornal velho, que é engraçadinho, e a gente dormia ali. E a gente ficava dormindo ali, assim, ia fazendo isso. Só que a gente nem sempre conseguia comer nada, né? Tinha dia que a gente ficava 2 dias sem comer, sem conseguir nada. As pessoas às vezes não davam mesmo. E teve essa época que eu me lembro que eu desmaiei de fome. Eu estava desmaiado de fome. E aí veio um outro menino de rua também, aí me acordou, me balançou, me acordou. Aí quando eu olho pro meu corpo,
tinham urinado em cima de mim, tinham me escarrado, estava cuspido, estava todo sujo, todo imundo, né? E ele me deu um biscoito. E a gente estava perto da estação de trem. Aí ele falou comigo, oh, cara, aqui em Madureira nós temos um banco de sangue, que na época não era ainda nada legalizado, regulamentado, né? Porque é um negócio de sangue, qualquer um doava na época. E ali eu faço o seguinte, eu vou lá, dou o sangue, porque quando eles me dão o sangue, eles me dão um lanche. A gente acaba de lanchar e dá um dinheiro para quem doa sangue. E aí ele me falou, eu comecei a fazer isso. Então o que eu fazia? O dia chegava hoje, né? Doava o meu sangue, aí lanchava, guardava o dinheiro para amanhã. Aí amanhã eu comprava alguma coisa para eu lanchar. No outro dia, voltava lá doar para sangue. Nossa, e aí eu mas tem um intervalo, né? Que a pessoa, para doar sangue. E você, meu Deus. 3 vezes por semana doava sangue para poder comer. Né? E assim foi acontecendo. Né? A gente, lá na rua, a gente passei por muitas coisas, né? Porque viu o pessoal roubando, um matando o outro. A gente tinha que, às vezes, brigar para não acontecer nada. E assim, como eu falei na primeira vez, Deus sempre esteve comigo, eu sempre senti isso porque fui preservado de muita coisa, sabe? Fui muito bem preservado por Deus. Quanto tempo você ficou na rua? 4 anos, até os 12 anos. Dos 8 aos 12? 12 anos. E fazendo tudo isso todos os dias. Meu Deus. Porque me alimentava. Às vezes eu comprava com dinheiro também, eu comprava bala, assim, para vender no trem. Aí às vezes chegava, que já aconteceu, né? Tá vendendo bala no trem, aí o guarda ferroviário, chegava, pegava, tomava tudo, aí tudo tinha que voltar de novo. E o que aconteceu aos 12? Então aí quando eu estava lá, nesse negócio de corre para um lado, corre para o outro, eu corri para o lado errado, né? Talvez não, né? Mas foi o lado errado onde eu fui pego pela policial de menor. E a gente era levado para triagem, chamado SAM, na época. Né? O pessoal da minha época gosta muito de eu falar do Rio de Janeiro sobre o SAM. E lá a gente ficava numa triagem porque eles recolhiam as crianças da rua e depois levavam nas suas casas para saber, para falar que tinha se encontrado, né? O sangue estava encontrado, tinha sido encontrado e que perguntar se a família queria receber de volta ou se internava ele em algum colégio interno. E aí o que eu fazia? Eu tinha medo, muito medo de voltar para casa. Qualquer uma das 2 casas eu tinha medo, pavor muito grande. E eu mentia. Eu, de vez de falar que a gente botava numa Kombi, né? Vamos supor, chegava uma semana para vez, pegava um grupo de pessoas. Aí a gente vai levar você para casa. Aí a gente tinha que falar o endereço onde eu morava. E eu só falava o endereço errado, lugar que eu nunca conhecia. E chegando lá, eles sabiam que eu era enganado, aí me traziam de volta. Né? Quando saía, que chegava lá de volta, eles tinham uma palmatória, uma régua de, tipo raquete de tênis, né? De tênis de mesa. Só que é grossa, mais ou menos essa espessura, e com alguns furos no meio. Então a gente recebia essa palmatória, né? Umas 12 em cada mão, mais ou menos, e depois botava no cubículo. Um lugar bem úmido, bem pequeno, para a gente não ficar mentindo. E isso aí foi fazendo uns 6 meses. Toda vez que era minha vez de levar, eu mentia. Eu tinha medo de voltar para casa, às vezes eu preferia, até porque lá eu ficava lá, comia, bebia, né, água normal, tinha um lugar para dormir, jogava bola, esse negócio todo dia. Então, ali para mim estava sendo legal do que estar na rua, mas eu não queria voltar para casa. E aí teve uma hora que eu não aguentei mais, né? De apanhar e de ficar no cubículo, porque eu ia aumentando os dias que ficava lá, né? Eu fiquei até 10 dias. E aí eu falei onde seria a casa do meu pai adotivo, que é onde eu senti carinho. Aí levei lá para eles lá. E chegando lá, a surpresa que eu fui foi a alegria que eles, né? Que eles tinham colocado meu nome no jornal, tinham pesquisado, procurado. Como é que foi esse encontro? Então, para mim, no início foi medo, né? Aquele de chegar em casa e não ter, sabe, como vai ser. Como eu tinha essa possibilidade de voltar para o colégio interno, de ser internado, aí eu até fui, mas era muito medo de como seria a reação dele quando receber. E foi assim, o filho perdido, né? Que está voltando para casa. Foi assim, muito legal. E ali eu fui descobrir, as irmãs me receberam com alegria, porque sabia que pensava, meu pai já tinha ido lá, falado que eu tinha feito um monte de coisa errada, que eu já tinha me visto fazendo humor, um monte de coisa. E meu pai sempre falou não, e eles na expectativa de me encontrar. E aí conversando, ele perguntou, e aí, o que você quer? Você vai voltar para cá, né, voltar na sua vida, ou você quer ficar no colégio interno? E eu optei para ir para o colégio interno, né? Aí eu voltei para a triagem, e de lá me mandaram para um colégio chamado Rodolfo Fux,
em Sacra Família do Tinguá. E lá era assim, era um hotel fazenda, né? Tipo assim, um hotel fazenda, mas é internato mesmo, né? E assim, era muro aberto, né? Só que era longe, não dá para tu fugir, não tem onde, não tinha nada. O lugar era muito coisa. E a gente aprendia, tem a escola, né? Ela terminou hoje o 2º grau, né? Terminei lá, fiz a primeira Eucaristia lá, ela tinha um padre todo domingo, tinha que ir à missa, no início era obrigado mesmo, né? E tinha uma catequista que ela trabalhava na padaria, lá tinha uma padaria, lá a gente fazia pão, tinha banda de música, aí eu cuidava da parte do refeitório, né? Porque aí conforme você vai ficando e eles vão confiando mais um pouquinho em você, vai te dando a responsabilidade de você tomar conta do jovem, porque tinha 3 grupos, né? O pequeno, o médio, né? E o adultos, né? Que já tinha a idade de 16 para cima, 15 para cima, 16 anos para cima. E aí eu tomava conta, né? Eu já era médico, comecei a tomar conta dos pequenos, começava a tomar conta do refeitório. E estava lá, assim, bem tranquilo, até que um dia, um domingo, né, eu recebi a visita desse casal, né, que são meus pais de criação. E aí eles vieram porque o meu pai tinha ido lá na casa do meu pai adotivo, né, meu pai verdadeiro, dizendo que eu tinha fugido do colégio, né, e que eu estava formando uma gangue de bandidos, né, que eu estava vendendo maconha e que era dono de boca de fumo. E meu pai começou a falar tudo isso para ele. Ele falou, mas não, a gente sabe que ele está no colégio interno. E ele falando isso. E aí foi lá para saber exatamente. E aí conversando com essa catequista, ela falou, não, muito pelo contrário, ele nos ajuda aqui em tudo. Aí levou onde eu estava. Né? E para mim foi uma alegria. E eles assim me abraçaram, sabe? E foi aí que ela falou essa palavra, eu só posso morrer depois que eu te ver bem. E eu tenho certeza que você vai estar bem. E foi assim, eu fiquei lá no colégio interno até os 17 anos, né, trabalhando com eles nessa parte de estudar, me formei, participava da banda de música. E aí saí direto para a aeronáutica. E aí foi que eu comecei a ter contato com meus irmãos. Cada um fugiu de casa. Com 17 anos você voltou a ter contato com teus irmãos? Sim. E teus irmãos? Então, cada um foi ser criado numa casa diferente. Todo mundo fugiu de casa, né? E cada um arranjou uma família. O meu irmão caçula, a gente se encontrou em frente lá tem a Academia Santa Cruz, a escola de samba, e a gente se encontrou ali. E aí eu comecei a conversar com ele, foi o primeiro assim, contato que eu tive com ele depois de ter voltado. E aí conversando com ele, o pai dele adotivo chegou e falou assim, não quero você conversar com o marginal, porque para minha família verdadeira de sangue eu era marginal, eu era bandido. E me expulsou e não deixou meu irmão conversar comigo. Me tirou de perto do meu irmão. E os outros, assim, não tive contato mesmo direto, sabe? E a gente, o mais velho, ele ficava numa casa, né? E a gente quase não se via mesmo. E aí eu fui para a aeronáutica, fiquei quase um ano lá na aeronáutica, e de lá eu vim para aqui para a usina nuclear, para trabalhar aqui. E aí, né, eu tinha decidido que eu não tinha pai, né? Porque foi muito difícil, sabe? Muito difícil. Eu passei por muitas provações mesmo por causa dele. Quando foi que você percebeu que tinha ódio do seu pai? Quando eu estava no chão, desmaiado. E toda vez que eu recebia a notícia dele era pior ainda, mas quando eu me senti todo, sabe, todo sujo do que as pessoas fez. Naquele dia que você desmaiou de fome, que você ficou 4 dias sem comer, e quando acordou estava todo imundo, naquele momento você percebeu que tinha... Ele era o causador de Ele era o culpado, e ali nasceu um ódio muito forte. Eu nem falava, sabe, quando eu recebi a notícia que meus pais adotivos iam me visitar, que ele falava aquilo, né, que eu estava roubando, que eu tinha uma gangue, aí eu assim, já falava que eu não tinha pai. Eu não conheço esse cara, tá falando de quem? Ele pode falar o que quiser da minha vida, ele não me conhece, então eu não conheço ele. Eu nunca quis, sabe? Era muito difícil, sabe? A gente vê as pessoas que têm pai e mãe e uma pessoa que te gerou, te jogar no mundo, sabe? Eu não tive infância, eu não tive possibilidade, oportunidade nenhuma, sabe? A minha vida foi jogada assim, pro mundo mesmo, né? Pro mundo, e eu podia não estar aqui hoje. A sua vida tinha tudo para dar errado.
E foi o que a gente falou no início desse programa. Sua vida tinha tudo para dar errado. Neste momento, você tinha quantos anos quando você desmaiou? Eu devia ter uns 10 anos. 10 anos. Então, imagina, uma criança com 10 anos, 4 dias sem comer, desmaia, acorda todo imundo. E aí ali percebe, né? Tem alguém culpado e começa a nascer um ódio. Só que essa história não acaba assim. Existe uma atitude que vai mudar tudo e que a vida do Biratã dá muito certo. Hoje ele é exemplo para jovens, milhares de jovens em todo o Brasil. E você vai entender isso no segundo bloco. E tem culinária hoje, gente, com esse cenário maravilhoso. Peixe com banana, que é um prato típico aqui de Paraty. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, aguarda. Programa Manhã Viva de volta neste cenário lindo, Paraty, Rio de Janeiro, que recebeu o título recentemente de Patrimônio Mundial Cultural e Natural. É muita beleza natural, é muita história cultural, mas o programa Manhã Viva hoje veio aqui por causa de uma história de superação, uma história que tinha tudo para dar errado, mas por causa do perdão deu muito certo. É a história do Biratã, né? Que coisa boa escutar a tua história. No primeiro bloco ele já contou, né, a história da infância, né, muito difícil, desde que a mãe morreu aos 6 anos, depois um pai alcoólatra que te espancava, você e seus irmãos, você passou fome e foi morar na rua. Num dia fatídico, com 10 anos, você cai desmaiado de fome e ali percebe que tem ódio do pai, né? A vida foi acontecendo fatos muito difíceis, mas tem uma intervenção de Deus, você vai parar no colégio interno. Ali os pais adotivos te passam um amor que é importante na tua história. E aí a gente continua essa história. Aos 17 anos você se forma nesse colégio interno e a partir daí? Vim para a aeronáutica, fiquei 1 ano lá e aí vim trabalhar aqui na usina nuclear, em Angra dos Reis. E comecei a trabalhar aqui. Aí o primeiro emprego que eu comecei a trabalhar, né, minha mãe queria um sonho de criação. Ela tinha um sonho de ter um fogão de 6 bocas, eu comprei para dar de presente para ela, só que ela não recebeu. Ela faleceu antes de receber o presente. E ali eu sei que cumpriu o que ela queria fazer, sabe? Ali ela... Ali, sabe? Só Deus sabe o quanto eu sofri ali, porque quanto carinho recebi ela. Foi pouco tempo que a gente teve, né? Com mais colégio interno, mas eu sabia que ela ali, ela tinha cumprido a tarefa dela, a missão dela de cuidar de mim. E aí eu trabalhando aqui no colégio interno, fui passando o tempo, aí minha avó, né, a outra pessoa que foi assim, um marco da minha vida, a minha avó liga para mim e fala assim, ó, teu pai está muito mal no hospital, foi internado, ela já tinha tentado com meus outros irmãos, né, e nada, nenhum deles falou que não iria. Só que me deu uma vontade muito grande de ver ele sofrer, porque assim, eu sofri muito, sabe? E aquele homem tinha que sofrer também, não era cabível eu passar o que eu passei, sabe? E não ver ele sofrer, pelo menos um pouco. Ele não deu nenhuma possibilidade de vida para mim, sabe? Eu pensava muito nisso. E eu tive a ideia de ver ele sofrer na cama. Porque minha avó insistiu umas 3 vezes, 4 vezes, eu falei, eu vou. E aí eu chegava lá no hospital, eu tinha 4 dias de folga. Saí de serviço 4 dias em casa, eu ia para lá. Eu ficava um bom tempo olhando ele, sentindo dor, ele sofrer. No início, sabe, aquele sorriso, aquela alegria de ver ele... Porque não passaria o que eu passei, sabe? É difícil eu lembrar tudo que eu passei. E aí eu ia para lá, ficava lá olhando. Só que com o tempo... foi passando essas coisas e esse ódio, sei lá, ele foi mudando, sabe? Eu já não ia lá por ódio dele, sabe? Eu acho que, querendo ou não, ali tinha um humano, né? Uma pessoa. E eu comecei a ir já com pena dele, já comecei a ter pena, e aí o sentimento foi passando. Isso aí durou mais ou menos, sei lá, uns 2 meses,
eu indo assim nas folgas para lá. Até que um dia, eu acho que ele sentiu que eu já não ia tanto com ódio assim, ele pediu para eu me aproximar, né? Porque eu nunca fiquei perto dele, eu nunca me aproximava dele. E ele pediu para eu me aproximar e falou para mim, ó, eu sei que vocês me odeiam muito, eu sei o mal que eu fiz contra vocês, sabe? Eu sei que eu causei tudo isso, mas eu preciso muito do teu perdão. Preciso muito que você me perdoe, porque eu preciso. Sabe? E na mesma hora eu saí dali correndo, né? Chorava muito. E fui para a igreja, na sala de concessão que tem ali próximo do hospital. Comecei a rezar, pedir a Deus que me ajudasse. Que a verdade eu não queria, sabe? Eu não queria me aproximar muito dele ali. Eu sabia de tudo isso, mas eu queria também que Deus resolvesse a minha vida, sabe? E aí chegou o padre Luciano, batendo minhas costas e falou, filho, eu sei que você está sofrendo, eu percebo muito nisso em você, mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito na tua vida. O que você está passando, Deus tem um propósito. E saiu, só falou isso, saiu. E aí deu essa vontade de voltar lá para perdoar meu pai, sabe? E eu voltei para falar com ele. E aí eu fiz uma coisa que eu não esperava, eu peguei ele, sentei na cama, botei a cabeça dele no meu colo, né? Porque eu achei que ele precisava muito daquele momento do carinho, daquilo que eu nunca tive dele, mas eu precisava ali. Ali já não tinha ódio, não tinha nada, sabe? E eu falei, pai, eu te perdoo. Perdoo por tudo. E a única coisa que aconteceu foi que ele olhou para mim e faleceu. Morreu no meu colo. E, sabe, ali mesmo, diante dele ali, eu falei que, junto com ele, meu ódio todo por qualquer pessoa, qualquer coisa, ia embora. Nunca mais na minha vida eu me permitiria odiar, por mais que alguém me fizesse alguma coisa, que eu deveria odiar ninguém. No velório do meu pai só foi eu, meus irmãos não foram. Você, quando falou que foi para a igreja, você falou que queria também que Deus resolvesse a sua vida. A mágoa, ela pesa? Quem odeia, sabe, sofre mais do que a pessoa que causou. Muito mais. Porque desse dia do meu pai em diante, sabe, hoje eu não consigo, sabe, não consigo ter mágoa de nada, de ninguém. Lógico, a gente às vezes fica chateado com alguma coisa, mas nesse dia, a partir desse dia, eu vi o quanto o meu coração é livre, sabe? Porque era difícil muitas das vezes. Sabe? Muitas das vezes a gente com mágoa, a gente faz coisas que, sabe? E a gente não sabe o quanto mal a gente faz por nós mesmos, o quanto a gente afeta o nosso próprio ser, sabe? Quando você se liberta disso, tudo modifica. Você as coisas vê coisas com outros olhos, entendeu? Dá pra ver, você perceber, tá? Por mais que a pessoa fez alguma coisa, como é bom ser grato, ter gratidão no coração, ter o coração livre, aberto. A gente está no início do ano e por isso que a gente veio aqui, né? Não importa o que as pessoas viveram em 2019, quantas pessoas você tem no coração que considera que te magoaram. Não importa, né? Porque a mágoa faz muito mal, pesa o coração, é uma bagagem que a pessoa carrega. Para que você vai carregar essa pessoa que te magoou em 2020? Deixa para trás, perdoa, liberta. Então, quantos motivos justos você teria para carregar até hoje essa mágoa? Mas olha que graça, né? E hoje você é referência para a juventude. Ele prega, gente, nos encontros de jovens, para jovens que recebem tudo dos pais,
e ainda são ingratos, porque isso também tem muito a ver com gratidão, né? Com certeza. A gente tem um movimento chamado PLC, Treinamento de Liderança Cristã, né, que a gente trabalha aqui. Eu vou ao Rio, São Paulo, vou em Minas, falar um pouquinho com eles, né? A gente trabalha também com encontros de casais. Eu sou ministro aqui na minha paróquia, né? Já era da outra quando eu vim. A gente sempre trabalhou juntos, se colocou diante da igreja. E tanto eu quanto minha esposa, nosso objetivo é levar a palavra de Deus e mostrar que como Deus é grato, como Deus se coloca na gente. E a gente quer justamente trazer isso para as pessoas, né? Viver plenamente o amor, para viver a alegria de servir a Deus, de estar com Deus e ver quanto Ele é fundamental na nossa vida. Sem Ele não dá. E o que você diria para o pessoal que está em casa nesse início de ano, né? Qual o projeto de vida, né? A partir dessa atitude do perdão? As pessoas que têm dificuldade para perdoar, que podem estar dizendo, nossa, mas está muito difícil perdoar, né? Qual o caminho que você aconselharia a pessoa a trilhar para não carregar mágoa nesse ano de 2020? Eu acho que você tem que dar o primeiro passo, independente se foi você que causou a mágoa ou se foi a outra pessoa que te causou essa mágoa. Porque a única pessoa afetada é você mesmo. Onde que vai doer é em você, porque a outra pessoa não está sentindo o que você está sentindo. E às vezes você não permite voltar, dar o primeiro passo, e você perde muita chance, muitas possibilidades na vida. Hoje, eu tenho certeza disso, que se eu não estivesse vivendo perdão, eu talvez não teria a família que eu tenho hoje. Entendeu? Eu não teria hoje com os amigos, as pessoas que me circundam. Entendeu? Não teria falando de Deus. Então, quando você se liberta da mágoa, quando você vai até a pessoa lá, independente do que eu tenha feito, ou o que você tenha feito, eu quero te perdoar, você tira um peso muito forte. Eu sei o peso que eu tive no coração. E hoje você é super feliz, né? Com a família Nossa, linda e cozinheiro também, né? Muito, eu cozinho bastante. Estou sabendo que você cozinha muito bem. Desde 2015 sou cozinheiro da minha casa. Ah, você é o cozinheiro da casa, coisa boa. Sim. E a gente vai agora, né, para a parte da culinária, né? Depois de ouvir uma história como essa de superação, né? Um super convite para 2020. A gente vai agora experimentar um prato típico de Paraty. Você deve super fazer também, né? Peixe com banana. Vamos lá? Muito bom. Nesse cenário lindo de Paraty, falando de perdão, tem comprovação científica, gente, que perdão faz bem ao coração. Vamos agora lá para a culinária. Para a hora que a gente estava esperando, né? Thalita! Bom dia, Renata. Bom dia, Bira. Bem-vinda ao nosso programa. Feliz Ano Novo! Obrigada, feliz ano novo. Coisa boa, vocês já se Oi, conhecem, Thalita, né? tudo bom? Tudo novo? Bem, feliz ano novo. Então, o que a gente tem para hoje? Um peixe com banana. É um prato, é típico daqui, né? Isso. Eu trouxe para vocês hoje a cavala, que é um peixe aqui da nossa região. Mas ele pode ser feito, esse prato, com vários outros peixes, o robalo, o dourado, que são fáceis de encontrar. A banana, eu trouxe hoje a banana nanica, banana d'água, né, vários nomes, mas também pode ser usada a banana da terra, a banana prata. Eu prefiro ela mais madura, Tá que certo. fica mais docinho o prato. O que mais de ingrediente? Ingredientes: alho, colorau, sal, cebola, pimentão, tomate e farinha da terra. Que depois do peixe Farinha cozido, da terra? farinha da terra, farinha de mandioca. Ah, tá. Ficou mais fácil entender, né, gente? Aí depois do peixe já pronto, cozido, a gente tira e no caldinho que fica a gente usa a farinha para fazer o pirão. Ah, então tá bom. Então a gente... Qual é o primeiro passo? Podemos começar? Claro. Eu já deixei o azeite aqui esquentando na panela. Certo. Aí eu vou começar com o alho, um dentinho de alho. Esse aqui são 3 tipos de coentro, né, que você falou? Isso, eu trouxe algumas espécies pra gente conhecer. Eu vou entrar com a cebola já, pra não queimar. E os coentros, eu trouxe 3 espécies pra mostrar pra vocês. Gente, esses coentros, vocês não estão em casa, estão sentindo o cheiro, né? Mas esses coentros são tão cheirosos, né? São 3 espécies. A gente tem esse aqui da frente, que é o mais comum, que a gente encontra no mercado. É. Eu tenho esse outro aqui, que ele é mais espetadinho, que eu tenho essa folha maior que ele dá, que é o coentro bravo.
E esse outro que é mais fininho, que é essa folhinha aqui, que é o coentro de caboclo. Também Gente, coentro são do muito mato. cheirosos, fazem toda a diferença na receita, né, Sem dúvida Thalita? alguma. O peixinho eu já deixei ele temperado com sal, coentro, e Marinando, pegando e tempero, limão. né? Ele já Quanto tá tempo você acha que o peixe, ele pega tempero? alho. Uns 10 minutinhos, tanto 10 descongelar. minutinhos já ele descongelado. Então, só repetindo, quais são os peixes que fica bom com essa receita? Qualquer peixe imposta. Qualquer peixe imposta? Isso. Geralmente eu uso a cavala, mas pode ser feito com a sororoca, com o robalo, com o dourado, que são mais fáceis de encontrar nos mercados, a gente já tem hoje disponível. Eu comecei o programa falando de vários títulos, né, que Paraty recebeu, inclusive recentemente no ano passado, em julho, recebeu como patrimônio cultural e natural. Mas também tem uma curiosidade sobre gastronomia, eu deixei para a Thalita falar. Qual que é? A gente também recebeu da Unesco o título de Cidade Criativa pela Gastronomia. Olha que legal. A gente tem um leque bem grande de ingredientes na nossa região e realmente umas misturas de sabores bem curiosas. Além do peixe com banana, que é um prato bem tradicional, aqui também tem o azul marinho, que ele é feito com a banana verde, que ele, pelo fato da banana verde ter uma cica, quando solta na água fica com uma coloração meio azulada também. A gente tem também na nossa região pratos como a carne com chocolate, que é diferente. Tem a paçoca de banana da terra, que é a banana da terra com bacon. Reconhecido mundialmente, porque esses títulos, quando vêm da Unesco, gente, é o mundo inteiro reconhecido a criatividade de Paraty. E essa criatividade a gente está apresentando para você. Se você perdeu algum passo, algum ingrediente, fica tranquilo que você sabe que o programa vai estar no Play Canção Nova. Qual é o passo que você está fazendo agora, Thalita? Agora eu coloquei um pouquinho da água para ferver junto com a cebola, o alho, o azeite, Tá. que aí já vai entrar o peixe. Já vai entrar o peixe. Isso. E depois a banana. Tá. Só lembrando, qual é a melhor banana para esse prato? Para esse prato a gente geralmente usa a banana nanica, ela mais madura. Porque depois, quando for fazer o pirão, a gente separa 2 bananinhas para servir com o peixe e uma a gente amassa junto no pirão. Fica o pirãozinho com banana. É meio que agridoce, né? Isso. Porque vai vir o salgado do peixe, depois vai vir o docinho da banana. Gente, Exatamente. deve estar péssimo. As câmeras estão com a cara assim péssima, né? Nem um pouquinho de vontade de experimentar. A água já esquentou aqui, eu já vou entrar com o peixe. Tá, o peixe marinando com o tempero que você já falou, né? Tem coentro aí, né? Tem coentro aqui. Tem nele. coentro. Eu amei essa variedade de coentro, gente. Amei. Bira, você gosta de peixe? Muito. É? É um dos pratos prediletos. Você faz muito peixe na sua casa? Faço. Bastante. Qual o peixe que você mais gosta de cozinhar? Cavala. Cavala? Adoro a cavala. Tanto posta, frita, ensopado, peixe com banana. Cavala é minha aí pra Você mim. manda bem na cozinha. Mais ou menos, mas o pessoal gosta. Então vamos marcar outro dia pra você vir no Manhã Viva, hein? Pô, será uma alegria. Tem um outro passo aí, né, Thalita? A gente ficou conversando, eu me distraí e esqueci um pouquinho do coloral. Mas vai entrar agora uma colherzinha de coloral. O momento pro coloral entrar é no Ideal. início. Isso, para ele dar uma fritadinha junto com o azeite Certo. e o alho e a cebola, mas não muda nada no sabor, não tem problema. O Aí resultado agora final vai ficar igual. que a água já está fervendo, a gente vai entrar com a banana Tá? também, Inteira mesmo, né? inteira mesmo. Depois de quanto tempo do cozimento coloca a banana? Depois que começa a ferver uns 3 minutinhos, pode entrar com a banana, dependendo do tamanho da banana. Essa tá maiorzinha, a gente pode colocar logo. Logo, E aí ela né? vai cozinhar junto com o peixe. Se ela tiver muito menorzinha, muito madura, pode esperar uns 5 minutinhos para a banana entrar depois. O cheiro já tá começando a subir, né, Thalita? Né, Bira? Tá Muito sentindo? gostoso. Agora a Ai. gente precisa dar continuidade aqui. A gente vai entrar com o pimentão. Depois de quanto tempo mais ou menos de cozimento? Depois de uns 4 minutinhos de cozimento, Tá. a gente vai entrar com o pimentão. Certo. Meio pimentão pequeno. O verde, né? O verde, mas pode usar os outros também. Pode, não tem né? problema. Tá. Eles têm até um sabor mais suave. E o tomate. Aqui tem 2 tomatinhos Sem semente? com semente. Com semente? Com semente. Ah, é?
ingrediente. Olha que legal! Continua o cozimento. Continua o cozimento. A gente vai pôr também Tá um ficando pouquinho de bonito, sal. gente. Tá ficando bonito, cheiroso. Você não tá sentindo o cheiro daí, mas a gente já tá com água na boca. Você tá, Bira? Com esse cenário, gente, aí é covardia, né? Ai, que delícia. Sempre mexendo com cuidado para não desmanchar a posta embaixo, né, do peixe. Tá. E continua o cozimento. Mais ou menos ao todo, quanto tempo de cozimento, Em Thalita? torno de uns 15 minutinhos. 15 minutinhos ao todo. Isso. Então a gente espera um pouquinho. A cara tá maravilhosa, já tá no ponto de tirar? Já tá no ponto de tirar. A gente vai só cortar um pouquinho de cheiro verde para jogar junto aqui, que é a salsinha com um pouquinho mais de coentro. Tá, pra Para finalização, finalizar né? o prato. Gente, o cheiro tá maravilhoso. Se você fizer na sua casa, você não vai se arrepender. Tem quanto tempo de cozimento novamente? O peixinho do início ao finalzinho, agora desse momento de tirar, de 10 a 15 minutinhos. Aí aqui eu tô cortando o coentro bravo com um pouquinho de salsinha, pra gente só finalizar o prato e subir um cheirinho a mais. Ai, o coentro muito cheiroso, né? Dessas espécies aí que você trouxe. Amei, amei, amei essa diferença de coentro, né? Nossa, olha que bonito esse prato, gente. Essa dica de colocar o coentro no final é importante, né? É só o cheirinho. Só para trazer o cheiro no prato no final. Já vou servir. Bira, vou convidar, mesmo que você seja da terra, por favor, vem aqui ao meu lado para você experimentar junto comigo já no finalzinho do programa esse peixe com banana direto de Paraty no início deste ano, depois de escutar uma história de superação, para a gente refletir o que a gente quer ser e quais serão as nossas decisões nesse ano novo, né? E é claro, vindo em Paraty não tinha como a gente não fazer uma culinária, né? Ganhou esse título de culinária criativa, um título mundial. Olha que delícia, gente. E tem um pirão ainda, né? Tem um pirão, que a gente Que vai faz dar com- continuidade aqui nesse caldinho mesmo. Tira toda a banana para A fazer gente o... tira só uma parte da banana. Eu aqui tô tirando Ah, é? Pode deixar um e pouco aí da deixa banana um para fazer o pouco da pirão? banana para fazer o pirão. Ai, Ele vai que legal. cozinhar junto. A gente vai finalizar aqui junto. Porque ela vai se desmanchando, né? Sim, Thalita? ela fica bem molinha. Já vou servir a vocês. A nossa farinha de mandioca. É só um pouquinho. É a farinha da... Ela disse que a farinha de mandioca de Paraty é diferente. É verdade? É verdade. É verdade, Bira? Muito É diferente. muito diferente. Eu vou comprovar porque eu sou nordestina, então se falar de farinha... A melhor farinha do Brasil mesmo. Se falar de farinha, eu sou farofeira de primeira. Olha, Vou é experimentar só a um farinha pouquinho de da Paraty, farinha que eles mesmo. dizem que é diferenciado. O pirão fica mais molinho mesmo? Sim. É uma sugestão Aí- sua. É. Quem gosta dele mais durinho pode ir deixando e também conforme ele vai esfriando, ele vai endurecendo mais um pouquinho também. Tá certo, Ele já chegou no ponto, a gente já pode apagar. tá bom. Rapidinho vocês viram, né, que faz o pirão, porque o caldo ali já tá quente. Você joga a farinha bem devagar, claro. Tem gente que gosta do pirão mais firminho ali e tem gente que gosta do pirão mais assim cremoso, né, vamos dizer assim. Então ela fez a opção com mais o caldo, né? Isso. Com menos farinha. Fica gostoso Mais do mesmo molinho. jeito. Mais molinho, né? Bira, quero convidar você a fazer esse sacrifício, Nossa. né? Comigo, um sacrifício terrível, Só o cheiro já né? chamou, né? Vamos experimentar se a Thalita, né? Vamos dar a nota, né? A nossa nota aqui. Esse peixe direto de Paraty, um prato típico aqui da região.
E aí? Ruim demais, né? Bom demais, Thalita. Que sabor. Pegou um tempero, tá leve. O sal tá perfeito. E aí? Vou ter que aprender. Olha, muito bom. E ele falou, foi um cozinheiro, viu? Eu não sou cozinheira não, então sua moral tá Fico lisonjeada, exatamente. muito obrigada. Gente, agora a gente vai ter que ter, né, o desprazer de terminar esse prato. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela sua hospitalidade. Eles abriram as portas para a nossa equipe aqui em Paraty. Então, obrigada de coração. Deus abençoe sua missão com os jovens. Obrigada, Thalita, pela sua hospitalidade, por ter aberto as portas aqui. E graças a vocês foi possível essa gravação. Então, nosso carinho, vocês são parceiros do Manhã Viva. A gente tem uma família e vocês fazem parte, tá? Muito obrigada. Amém. Um bom ano para todos nós. Bom ano para todos nós, um feliz 2020, final de semana, né, gente? Fique com essa mensagem. Perdão faz bem literalmente para o coração físico da gente, para a nossa alma. Então deixa passar o que passou e faça um 2020 mais feliz para você. Um ótimo final de semana, segunda-feira a gente volta. Um beijo no seu coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.